Fala assim, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vocês já perceberam que o tema do vídeo de hoje é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas se interessam também porque não tem tanto conhecimento, não é muito falado em sua igreja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre namoro, carícia, namoro santo. Eu fui muito tentada no meu namoro, mas também é porque eu tive um longo período de namoro. Eu pretendo abrir a sua mente se você se sentir talvez culpada por ser tentada. E há uma grande diferença entre ser tentado e ceder à tentação. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos lá? Muitas pessoas não entendem. Mesmo por que eu só posso fazer sexo depois do casamento? Onde está escrito isso? Meu namoro, por que ele tem que ser da maneira que vocês falam? E não é de fato porque a gente simplesmente quer, mas é em obediência à palavra de Deus. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santos e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. O primeiro ponto nesse versículo é a vontade de Deus. É a santificação. E santificação, como a gente já conversou várias vezes aqui, não é você botar roupas santas, não é você falar com linguajar santez. Sabe o que a gente tá tão distante às vezes da santificação? Porque a gente não entende o que significa essa santificação bíblica. O significado da santificação bíblica, sabe qual é? É separação. Às vezes você bota tanto... Nossa, é muito difícil ser santo. Mas ser santo é ser simplesmente separado. E eu digo simples porque por mais que pareça muito difícil, mas é simples porque é possível. Então o primeiro passo para a gente entender é que essa santidade é possível. Talvez pareça muito distante quando você olha para o seu corpo, para aquilo que você deseja, mas quando você olha para Cristo, quando você olha para o futuro, quando você olha para as consequências, aí isso diminui a carga. Porque a gente tem que entender que tudo aquilo que Deus diz não, na verdade, é uma proteção de Deus para nós. Por mais que não pareceu, tá me protegendo de quê? Ah, filho, se você soubesse, é como se Deus falasse assim, se você visse o seu futuro, se você soubesse que tá na frente, você se protegeria mais. Então, já que você não se protege, você não tá vendo o futuro, eu tô aqui para te ajudar a se proteger. E no segundo ele já fala, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado. Como as pessoas que desconhecem Deus. Então, a gente já tem um ponto. Você é separado. Santificado significa o quê? Separado. O que significa separado? Imagine que tem um monte de laranja podre e você precisa fazer um bom suco. Você vai separar as laranjas boas e descartar as laranjas podres. Não significa que Deus vai descartar as pessoas que não se santificam. Não é isso. Mas que você vai se separar dessas pessoas. Você vai ter uma vida diferente. Você não pode agir como essas pessoas agem, senão você vai ter o resultado que essas pessoas têm. Eu posso dizer por experiência própria. Eu tinha milhares de medos, gente. Eu tinha medo de casar com a pessoa errada. Esse era o meu maior medo mesmo, casar com a pessoa errada. E eu colocava tanta responsabilidade em Deus que eu achava que Deus tinha que descer e falar, minha filha, case com este aqui. Eu botava tantas responsabilidades em Deus que eu tirava de mim. E, na verdade, Deus me deu discernimento para escolher. Não tem uma pessoa, sabe, a metade da minha laranja escolhida, separada por Deus, porque Deus não tá no céu brincando de casinha. É claro que Ele une propósitos e Ele pode te direcionar para uma pessoa que vai unir o propósito com você. Mas quem vai escolher é você. Essa escolha é sua. E é importante que você saiba disso, porque senão você vai colocar toda a responsabilidade na mão de Deus. Então, se Deus escolheu a pessoa para mim, então Ele tem que me santificar. Deus, me ajuda aqui. Deus, controle meu corpo. Olha o que ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, afirmando que muitas das vezes a gente coloca para Deus aquilo que somos nós que temos que fazer. Então, o controle do corpo, que muitas das vezes pode ser o controle da situação. Como assim, Yasmin? Porque talvez você realmente esteja com esse controle desenfreado. E aí você não vai conseguir não sentir. Muitas das vezes o que a gente faz é suprimir o sentimento, né? A gente tenta abafar aquele sentimento, eu não posso sentir. Quando, na verdade, às vezes você pode tentar controlar, que você tem um descontrole do seu corpo, você tenta controlar a situação, que é o que? Evitar. Porém, gente, tem um adendo muito grande. Às vezes, a gente tenta evitar os sentimentos que vai nos levar a pecar. Isso é
bom, né? A Bíblia diz, né? Fugir da prostituição. A gente tem que, algumas situações a gente tem que fugir. Porém, a gente não pode esquecer de tratar esse sentimento. Porque muitas das vezes o que acontece é a gente fugir e aquilo às vezes se deslocar para outro lugar. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa é casada e sente atração pelo vendedor do homem lá da casa do biscoito. Aí o que ela vai fazer? Normalmente você deveria fugir, né? Então nem vou mais passar nessa casa ali do biscoito porque eu estou sendo tentado e eu tenho que fugir desse sentimento. Normalmente é o que as pessoas nos ensinam, não é? Então, mas eu tô aqui para ensinar para vocês que muitas das vezes isso a longo prazo é ruim. De imediato é muito bom, porque você vai fugir daquela situação. Porém, imagine se fosse uma situação da qual você não pudesse fugir. Se fosse, por exemplo, o seu chefe. Se fosse, por exemplo, alguém pelo qual você vai estar ali. Você não tem como fugir, deixar de frequentar aquele lugar. Por isso que muitas das vezes esse conselho de fuja disso, às vezes ele não é o melhor conselho, porque tem situações que você não vai poder fugir. Então o melhor que eu posso dizer é você tratar, sabe? Que esse sentimento seja tratado em Deus. Enfim, mas como eu vou fazer isso? Essa tentação tá muito grande. Primeiro, entendendo que você é capaz de passar por ela, que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que nós não podemos suportar. É o primeiro passo, gente. Porque se você também evitar aquele lugar, você vai estar dando uma mensagem de que se realmente você continuasse naquele lugar, você iria cair. Você consegue como, às vezes, evitar. Lógico que às vezes é necessário, mas às vezes evitar, né? No primeiro momento é necessário. Mas a longo prazo, você vai dando esse significado. Não, eu realmente não poderia estar indo ali porque eu não iria me controlar, eu iria trair meu marido, quando na verdade a gente precisa tratar desses sentimentos. Se você está com vontade de trair o seu marido, então algo mais profundo do que só essa superfície precisa ser tratada. Conseguiram me entender, gente? Então, é complicado quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de emoções, quando diz aqui, né, o desejo desenfreado, porque de fato a gente quer suprimir aquilo. E talvez suprimir não trate, só vai deixar ele ali ou ele vai extravasar para outro lugar. Mas é preciso a gente olhar com calma, se atentar, vir a raiz daquele problema ali e pedir ali. E com Deus a gente vai tratando. Mas é muito importante a gente saber que cada um de nós, a responsabilidade é nossa de controlar o nosso próprio corpo. E esse controle muitas das vezes é isso, a gente olhar para esse sentimento, tentar vir da onde está vindo, buscar em Deus uma palavra que nos dê confiança para enfrentar essa tentação, porque é um erro muito grande que a gente faz. Eu sei que você faz também. É pegar essa tentação e colocar ela num pedestal. Mas você bota ela num pedestal a ponto de você olhar ela de baixo. E aí vai ser impossível você vencer. Quando você bater de frente com ela, você já vai se entregar. Sabe aquela pessoa que perde de WO, que ela nem vai pro evento, sabe? Aquela pessoa que, quando já me entrego, porque realmente você é muito mais forte que eu. Então a gente precisa trabalhar essa questão de que eu posso. Não vem sobre mim uma tentação mais do que eu posso suportar. Eu sei que na teoria é muito lindo, na prática é mais difícil, mas como eu sempre falo, é difícil, mas é possível. Então a gente já entendeu que a impureza sexual, toda essa imoralidade sexual, não agrada o coração de Deus. A gente precisa ter muito a certeza disso, a gente soube através da palavra, né, que é a vontade, que isso não é a vontade de Deus para nós. Então o primeiro passo você já entendeu, não é a vontade de Deus. Tá, Yasmin, mas e aí? O que é essa impureza? A impureza é tudo aquilo que vai sujar você, que vai te fazer errar o alvo. Ter o sexo em si, mas a masturbação, a cobiça, a pornografia, até mesmo a lascívia, que é quando um ou outro se provocam sexualmente. Por exemplo, eu já vi casos de moça que sabe que o menino é forte em Deus, ele faz a obra, é um obreiro, não sei, ele é, sabe, espiritual. Aí a menina se aproveita disso e fica ali tentando seduzir ele sexualmente. Ela sabe que não vão chegar aos finalmente. E ela mesma sabe que ela não vai chegar. Mas essa coisa da sedução também você está pecando. Você pode estar achando que você está abalando, mas você está pecando, você não está agradando o coração de Deus. Porque vai que num dia seu namorado tá fraco e ele cai, às vezes nem é com você. Você tá seduzindo ele olhar pra você e às vezes ele no computador dele, ele vai lembrar de você e vai distrair lá com a pornografia. Então meninas e meninos, se privem, se cuidem. E quando eu falo disso, não é para colocar um tampão ali pelos seus hormônios que você não pode sentir. Não é sobre isso, é sobre esperar o tempo de sentir. Não é que você não possa sentir. Eu não viro pra você e falar assim, sexo é pecado. Não, porque quando você casar, vai ser difícil você virar essa chave. E aí, chegou ali, agora o sexo não é mais pecado? Mas o sexo tem o tempo de Deus pra acontecer, que é dentro do casamento. Então, no meu caso,
Eu namorei, noivei, tal, por 7 anos. A gente não tinha tanta condição financeira. Quando a gente estava se restabelecendo, aí o David ficou desempregado, aí depois ele montou uma empresa, depois ele quebrou, aí a gente foi roubado pela assessora. A gente aconteceu muitas coisas, gente. E aí a gente foi demorando muito pra casar até a gente conseguir se estabilizar. Lembrando que eu não fui casar só quando tava tudo perfeitamente, não, mas o básico, né? Ter o básico. Tanto que quando a gente casou, de fato, o Dave ficou desempregado mais uma vez, mas graças a Deus a gente conseguiu se restabelecer. Mas a gente queria o básico. Ele mesmo queria me tirar da casa dos meus pais, me dando algo similar ou melhor, algo bom, né? Algo vivível. Então foi por isso que a gente demorou tanto. Em consequência disso, né? Talvez, não é por causa do tempo, porque tem pessoas que vão ficar 6 meses e já caem em pecado, não é por causa disso. Mas quanto mais tempo de namoro, mais intimidade. E essa intimidade, às vezes, é de você não ter mais vergonha de falar sobre um assunto. Vocês veem mais sobre aquele assunto. Então, as tentações, sim, elas aumentam. Mas eu quero que você saiba que você ser tentado não te dá uma condenação de que você é um pecador. E o que acontece muito é isso. Às vezes a gente é pecador mesmo. Me sentia culpada por me sentir atraída pelo meu hoje esposo. Eu me sentia culpada. Hoje em dia eu vejo de outra perspectiva. Eu não era culpada, eram meus sentimentos. Só não estava no tempo deles aflorarem, só isso. Mas eu me sentia ali, Deus, eu tô em pecado. E não, tentação não é pecado. Ceder à tentação que é. Fique em paz. Se você está sendo tentado, saiba lidar com isso. Porque muitas vezes a forma como você lida, faz tudo ficar muito pior. Então, se de repente você já conseguiu noivar, e eu cheguei ao noivado, tô aqui firme e forte no Senhor, e aí você viu que ficou muito intenso. Parece que o fato de você ver a casa de vocês serem construídas, e eu já vi situações onde a menina ou o menino se sentem de fato livres para poder já cometer o ato sexual, porque já tá certo. Já deu certo que eu vou casar. Então já tá certo que eu vou casar, então a gente pode fazer ou pra descobrir se é bom, ou pra treinar, ou enfim, de qualquer outra forma. Mas esse tipo de pensamento, eles não vêm de Deus pra nós, porque a gente leu aqui na palavra de Deus que o sexo, ele é reservado para o casamento. E há um porquê, Deus sabe de todas as coisas, da bênção que é a gente de fato se guardar. Eu posso dizer por experiência própria o quanto é lindo você se entregar para alguém que você casou, que casou com você, que quis dar o sobrenome dele para você. O como é bom você poder se entregar de corpo e alma e espírito, né, a alguém que é seu. Gente, isso não tem coisa mais linda. Na lua de mel, eu só consegui ficar tranquila. E olha que você me conhece, né? A pessoa que, meu Deus, já sei, eu falei, meu Deus, eu vou fugir do lua de mel, você me correndo aqui, vai ser um dia muito vergonhoso. Não foi, gente. Fluiu. Eu não posso dizer que todo mundo é assim, e não sei porquê Deus foi assim, mas de fato foi algo, acho que lindo, espiritual. Não posso dizer isso, mas tipo assim, vocês entendem? Foi algo assim que fluiu, e eu acho que veio dessa tranquilidade de Deus. Primeiro, obrigada, porque a gente conseguiu chegar lá, a gente se guardou, e segundo, ele era meu, eu era dele, eu era do meu amado era meu. Foi uma coisa bonita, foi realmente amor, não foi uma carícia, foi um sexo apenas, mas foi amor. Foi ali a maior expressão do amor, e Deus nos permitiu viver. Então, moça e moço, se guardarem é a coisa mais linda. E eu sei que tá muito difícil hoje em dia, tá muito escasso. E talvez você que esteja vendo esse vídeo, né, fala assim, Yasmin, não me guardei. Tem um vídeo aqui que eu fiz até pouquinho tempo. O nome dele é Um Vídeo para Não Virgens. Veja lá, vai ser muito bom. Tá? Até você que é virgem também, vê lá que também tem uma coisinha falando pro seu coração. Mas eu queria falar pra você que tá aí, sendo tentado, não tá suportando mais. Dá essa esperança de que vale a pena demais. Eu falo de uma pessoa de que eu ouvi muita gente falar, Yasmin, mas você não vai testar pra saber que é bom? E eu tinha muita convicção, eu não preciso testar pra saber que é bom. Primeiro, se realmente não for bom, a gente vai se ajustar. Não é a pior coisa do mundo, gente, ser ruim. Eu sabia disso porque o meu primeiro beijo foi a pior coisa do mundo. Não com meu esposo, né? Eu tinha beijado outro menino, foi a pior coisa do mundo. E com meu esposo, o beijo também foi cada vez melhorando. Então eu saberia de que não seria o fim. E as pessoas talvez se enganem e falem assim, eu vou testar porque eu não sei quando vai chegar lá. Mas eu posso dizer que, gente, Deus honra todas as coisas. O Senhor honra quem honra Ele. Há milagres quando você obedece ao Senhor. Então até aquilo que de repente seria para dar ruim, no final dá bom. Porque você obedeceu a Deus. Você agradou o coração de Deus. Mas se você estivesse passando por isso, um momento onde está tudo muito quente, as carícias está cada vez mais, como eu falei, né? Mais intimidade vai gerando intimidade. Se você botava a mão no joelho, aquela mão já está querendo subir, porque você já conheceu o joelho. Se você está passando por esse momento,
eu falo pra você afastamento. Até mesmo pra você saber esses sentimentos, sabe? Pra você se autoconhecer. Mas, sabe, dá esse afastar, não necessariamente você vai terminar o noivado, não tô falando isso não. Mas se afastem. Tenha um momento pra você e Deus, sabe? Realmente fala assim, Senhor, vou fazer um período de consagração. E faça de fato. Eu lembro que no meu namoro, até tem um vídeo sobre isso, ó, vai estar aqui também, muito bom. Ali eu falo que eu fazia muitos jejuns, né? Alguns propósitos, que eram o quê? Tem um versículo que diz que Jesus falou, né? Indagaram Jesus, e seus discípulos, eles não jejuam? Por que, Jesus? Jesus falou assim, eles têm um noivo agora. Quando o noivo for retirado deles, aí eles precisarão jejuar. E aí Deus me deu um entendimento de que enquanto tá tudo bem, a gente tá ali, ó. Tá liberado, a gente se abraça, beijo no rosto, beijo na testa, selinho, beijo. Quando você percebe que o noivo é retirado, e esse noivo ser retirado é quando de fato a carne já tá ali gritando, o teu espírito já nem tem mais voz, aí jejuarão. E esse jejum, nesse quesito, né, do namoro, que Deus me deu entendimento na época, foi de retirar algumas coisas. Então, por várias vezes a gente retirava, ó, vamos ficar aí 2 meses sem se abraçar, porque 7 anos deu muito tempo, né, gente? Então a gente vai ficar aí 2 meses sem abraçar. Agora a gente vai pegar só na mão. Beijo então, beijo a gente quase não teve no noivado, muito pouco. Porque a gente já sabia que era uma situação delicada, a gente já tava tanto tempo junto, é normal a gente ter mais intimidade, né? Então, olha, é comum você ser tentado, não se sinta culpado, porque uma das coisas que acontece é quando você é tentado, você se diminui, você coloca a tentação lá em cima, e aí, como eu falei no início, né? Quando você olha pra ela, você se sente tão pequenininho e você se entrega. Então, começa a olhar essa tentação com os olhos de Deus, sabe? Os olhos de Deus, eu sempre falo que lá de cima, o maior gigante é uma mera formiguinha. Então, olha essa tentação com os olhos de eu sou capaz de suportar isso, sabe? Às vezes não é nem vencer, porque talvez o sentimento não vai passar, sabe? Às vezes a pessoa quer vencer, eu quero não sentir mais, e não vai acontecer. Mas você precisa pedir a Deus resiliência para suportar. Deus, eu quero suportar. Se eu conseguir suportar, meu Deus, já tá bom, eu vou conseguir caminhar aí até o período do casamento. Para finalizar esse vídeo, Provérbios 20:21. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Eu entendi muito bem isso, Deus. Eu não posso me apossar dessa herança antes da hora, senão eu vou ser como um filho pródigo. Eu vou realmente me apossar, vai ser bom naquele primeiro momento, mas depois a conta chega. Então que essa conta não chegue, porque o salário do pecado é a morte. E esse morte não é morte física, né? Pode ser até o fim do relacionamento de vocês. Então, você quer terminar com ele? Não. Então, se você é de Deus, esse vídeo é para cristãos, se guarde. Guarde o seu namoro, guarde o seu amor. Essa é a coisa mais linda que você pode fazer no namoro, é se guardar, tá? Beijo no coração de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. É bom esse bate-papo sobre alguns assuntos que muitas das vezes ninguém conversa com a gente. Então eu tô aqui pra conversar com vocês naquilo que vocês precisarem. Então, tendo mais alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui, bota assim, #MeResponde, e eu posso fazer um vídeo só sobre esse assunto. Se quiser perguntar sobre lua de mel, sobre namoro, sobre tentação, é bom que a gente vai ter um papo santo. É importante que você saiba de quem ouvir. Muitas das vezes, as moças começam a ouvir de quem não tem nada a oferecer, de quem não tem uma vida estruturada. Vocês não acham que eu ouvia? Yasmin, que bobeira! Vai fazer mesmo. Enquanto você tá aí se guardando, ele tá olhando pra outro. Eu ouvia muita coisa, gente, mas eu prefiro ficar com o que pessoas espirituais, o que a palavra de Deus tem pra mim. Então eu tô aqui pra ajudar vocês e alguma coisa só você colocar aqui nos comentários, tá bom? Beijo no coração de vocês, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e tchau!